Muito boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. Estamos ao vivo, começando aí para toda a Paraíba. Mais uma edição do seu Rede Verdade. Você que acompanha aí a programação da TV Arapuã. Estava ligado aí em Samuca Duarte, no Cidade em Ação. Segue conosco no Rede Verdade e acompanha uma conversa minha com o nosso convidado de hoje, o secretário nacional da Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, está aqui diretamente de Brasília, acompanhando uma agenda aqui em João Pessoa. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade e à Paraíba. Agradeço muito, Luiz, essa possibilidade de estar aqui. É um prazer, adoro a Paraíba e estou à sua disposição para dialogar com você e com o nosso povo paraibano. Bom demais. Você está cumprindo uma agenda aqui em João Pessoa, né? Uma feira de agricultura familiar, de economia solidária. Está acompanhado aí, inclusive, da secretária Poliana Dutra, enfim, uma comitiva grande. Qual a importância desse setor, secretário? Para a gente entender, ter um diagnóstico aí nacional, esse setor para a economia e do ponto de vista social aqui para o Brasil. Luiz, com a crise do emprego nos anos 90 e com a dificuldade de arrumar trabalho, o povo brasileiro, na sua criatividade, ao mesmo tempo empurrado pela necessidade, foi criando formas alternativas, que são as cooperativas, né? Nós temos uma tradição histórica no Brasil das cooperativas, sobretudo agrícolas. Algumas se tornaram grandes empresas de cooperativismo do agronegócio, mas esse movimento da economia solidária, que é um termo cunhado nos anos 90 pelo professor Paul Singer, se refere sobretudo às pequenas cooperativas da agricultura familiar, dos artesãos, das mulheres que desenvolvem tudo quanto é forma de trabalho, como a costura, o artesanato, enfim. E foi se criando no país uma rede dessas cooperativas, porque uma cooperativa sozinha é difícil ela sobreviver. Então foi se criando em todo o país um processo muito interessante, né? Hoje são centenas de milhares de iniciativas de produção, de distribuição, né, de comercialização, de consumo, né? E também uma novidade importante são as cooperativas de crédito que se espalharam pelo país. Hoje, Luiz, são mais de 150 bancos comunitários que nós temos espalhados no país. Emprestando dinheiro e tudo. Na contramão do grande banco, do banco comercial, é o empréstimo que ajuda a pessoa, que não é porque não precisa ter lucro. Então você empresta, só cobre aquilo que é o gasto mínimo. O nome já está dizendo, é solidário. É solidário, exatamente. Agora, você estava dizendo agora no rádio pra gente uma coisa interessante, o papel da importância do poder público, do ponto de vista na esfera federal, estadual e municipal, no fomento de uma atividade como essa. O poder público, na verdade, está presente em tudo. Não tem empresa grande nesse país, não tem fazenda grande que não se instalou sem o poder público. O pessoal fala mal do Estado e tal, mas quem financia o agronegócio, as empresas, as indústrias, os grandes comércios, é o poder público, e assim tem que ser. Ora, se a gente financia essa grande agricultura, esse grande empreendimento industrial, por que não financiar a pequena agricultura familiar, o pequena cooperativa de artesanato e assim por diante, que além de tudo, Luiz, só me perdoe, além de gerar o trabalho, o emprego, gera uma mentalidade diferente. É uma nova relação com a vida, porque em vez da competição do toma lá da cá, é a solidariedade, a fraternidade, a posse coletiva do meio de produção e a distribuição desses bens. E o governo, quando faz isso, não é um confronto com o agronegócio, não é um confronto com os grandes, enfim, produtores rurais, porque há essa imagem que se tenta vender em relação ao governo Lula, em relação aos grandes produtores. Absolutamente não é, são atividades complementares. Esse ano o governo Lula financiou com bilhões o agronegócio. O agronegócio cresceu como nunca no governo Lula, não tem essa anteposição. Nós tomamos cuidado, é a questão do meio ambiente, do respeito às regras, né, de você não desmatar, etc. É outro capítulo. Mas não é uma guerra contra? Absolutamente, pelo contrário. São atividades complementares. O agronegócio hoje tem um peso fundamental para o país, sobretudo na balança comercial. As exportações ajudam muito o país. Agora, alimento para a mesa do brasileiro
e, sobretudo, alimento com qualidade, respeitando a natureza, sem usar venenos, usando o que nós chamamos do método da agricultura agroecológica, é a agricultura familiar que faz e a economia solidária. Portanto, a economia solidária é vida, é qualidade de vida. E transformação também daquele ambiente, daquela realidade. Você trazia também no rádio agora há pouco, em algumas localidades em que a economia solidária funcionou, em que a agricultura familiar funcionou, as pessoas vão deixando o auxílio emergencial, vão deixando o Bolsa Família e se transformando em, de certa forma, protagonistas da sua economia, da sua renda e da sua capacidade de trabalho. Isso, de certa forma, é transformador. Você consegue estabelecer uma meta de governo em relação a isso? Então, foi importante você lembrar isso. Nós estávamos com a nossa prefeita, ex-prefeita de Pombal, a atual secretária Poliana, que foi a primeira iniciativa de uma prefeita que foi a Brasília entregar os cartões do Bolsa Família das famílias que estavam devolvendo. Por quê? Porque tinham encontrado um jeito autônomo, coletivo de sobrevivência. Isso é dignidade, isso é emancipação das pessoas. Eu queria, inclusive, convidar os nossos telespectadores para que fossem ao Centro Cultural daqui até domingo e vissem com os próprios olhos e experimentassem os sabores, os cheiros, a produção dessa agricultura familiar. Estão expostos nossos produtos, você pode comprar, você pode partilhar, tem música, tem um ambiente muito gostoso, que é uma demonstração desse processo rico. E nós temos sim fomentado, através da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, esses projetos, através de busca de financiamento, mas também de qualificação. Você quer ver um exemplo grande, importante nessa área? São os catadores de material reciclável, né? Era uma gente que estava embaixo do tapete, ninguém reconhecia. Em espaços urbanos, né? Em espaços urbanos, fazem um trabalho ambiental fundamental, que é a recolha do material, os dejetos, o material que já foi utilizado, e reutilizam esse material nas cooperativas, fazem a chamada economia circular, né? O material, aquela latinha, aquele vidro, você pode reindustrializar aquele processo, e hoje eles se juntam em cooperativas em todo o Brasil. Só que nós temos que dar a eles o quê? Assistência técnica, formação técnica, e ao mesmo tempo ajudar a financiar a aquisição das máquinas, dos equipamentos. Tão importante quanto financiar, ou até mais do que financiar o agronegócio, é você financiar esse tipo de iniciativa que, além de tudo, carrega uma questão ética e humana fundamental. Secretário, existe no Brasil, parte da sociedade, um processo de criminalização do movimento sem ter, do MST. E aí, independentemente se por razões justificáveis ou não, a gente pode até entrar no mérito se a gente quiser fazer esse debate especificamente, mas existe um processo de criminalização, em parte por algumas atitudes que de fato apontam para isso, e em outras partes não. Em que ponto dessa balança de um estímulo à agricultura familiar, de um avanço nisso, vai começando a gerar um processo de compreensão maior de parte da sociedade brasileira, de que dá para fazer essa divisão e dá para todo mundo ganhar, grandes, pequenos e médios? A história do Movimento Sem Terra, Luiz, é a prova disso que você acabou de falar, dessa transição possível. Hoje o MST é o principal produtor de arroz orgânico da América Latina. É um dos grandes produtores de leite, leite envasado, leite em caixinha, com suas cooperativas, sobretudo do sul do Brasil. Mas aqui no Nordeste, aliás, quem for à feira vai ver lá a barraca do MST com toda a produção que tem gerado. A reforma agrária, a distribuição da terra é uma condição essencial para o Brasil alcançar a justiça, né? Para combater a fome, é essencial que você tenha terra para quem quer trabalhar e não a concentração da terra. Com todo respeito às fazendas, não tem, onde está produtivo não tem problema. Então o MST fez um trabalho importante de brigar pela reforma agrária e hoje complementa esse trabalho produzindo, em termos de economia solidária, na forma da economia solidária, alimento para o nosso povo. Isso é um bem para o país. As pessoas deviam elogiar e não criticar. E num Brasil produtor de alimentos como esse, e no Brasil também de famintos e de pessoas passando fome, assim, como também contrabalancear isso? O governo federal, Luiz, retomou
um programa que infelizmente tinha sido destruído depois do golpe e sobretudo no trágico governo Bolsonaro, que foi o PAA. O que é o PAA? É um programa de aquisição de alimentos diretamente do produtor pela Conab, pelo governo federal. Esse alimento vai para onde? Ele é comprado a preço justo. Eu vi agora um depoimento da feira de um agricultor que planta mandioca e está vendendo a mandioca congelada e fala, agora eu consigo vender para o PAA a minha mandioca a um preço justo. E esse alimento vai para onde? Vai para as creches, vai para as escolas, e aí é alimento saudável que vai para a nossa criançada. Então, esse programa viabiliza o agricultor e viabiliza a saúde e a boa alimentação da nossa gente. Esse eu diria para você, talvez seja a mola mestra desse processo em que nós agora estamos estimulando pela economia solidária as hortas urbanas, tudo que nós chamamos de agricultura periurbana, ou seja, os terrenos baldios embaixo dos linhões de eletricidade, de transmissão de eletricidade e outros terrenos cedidos muitas vezes pela prefeitura. Nós estamos estimulando o pessoal a fazer as hortas comunitárias e também as cozinhas comunitárias. Nós estamos relançando um programa de cozinha comunitária no Brasil todo, exatamente para fazer esse combate à fome. Eu asseguro para você, e Deus há de nos iluminar que será assim, dentro de 2 anos, nós teremos uma redução drástica da fome no Brasil, como já tínhamos alcançado. Você deve se lembrar que em 2014, a FAO reconheceu o Brasil como um país livre da fome endêmica. Lamentavelmente, o Brasil voltou ao mapa da fome. Mas se Deus quiser, essa é uma determinação, é uma obsessão do presidente Lula, a fome de novo será extinta no Brasil. Secretário, vamos falar um pouco de política, né? O senhor que já foi, enfim, ministro, já ocupou vários cargos no governo do PT, né? Inclusive ministérios, também da direção do Partido dos Trabalhadores, cargos estratégicos, e tem essa proximidade com o próprio presidente Lula. Vamos falar um pouco de política. Você me contestaria se eu dissesse que o governo Lula está completamente dominado pelo Centrão hoje no Brasil? Segura um pouquinho aí, o senhor responde daqui a pouquinho, é 1 minutinho só, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta aqui conversando com Gilberto Carvalho, ele que é secretário nacional da Economia Popular e Solidária. 1 minutinho só e a gente volta.